Olá, muito boa noite. Olha eu aqui para mais uma live. Essa semana voou, né? Estamos aqui de novo trazendo conteúdo aí para quem me segue. Então, bora lá fazer a diferença aí, né? Informar vocês daquilo que eu tenho conhecimento para ajudar vocês no processo de emagrecimento de vocês. Então, pessoal chegando aí. Para quem tá chegando, né, traz aí sua bebidinha, porque a gente, né, precisa se manter hidratado. Eu, principalmente, que estou falando, a garganta seca, e hoje eu tenho aqui a minha kombucha. Deixa eu tomar um pouquinho, que tá deliciosa. Obrigada, meninas, Miriam, Elise, que estão entrando aí. Ó, acabei de mostrar aqui a minha kombucha. Peguem a aguinha de vocês, a minha kombucha da Kátia Reinaldo, a Kombu Kátia, e uma delas, né, eu acabei encomendando essa semana, e uma das que eu, né, no meio dessas encomendas, ela me mandou de presente, porque eu tava de aniversário semana passada, ela é uma querida, né, então uma parceria aí boa, né, da nutrição aí com a kombucha. Então, bora lá desse assunto aí que pode parecer um pouco polêmico, né, a gente fala, a gente escuta tanto, eu até coloquei na legenda do convite, né, a resposta parece óbvia, afinal, comer carboidrato à noite engorda. Esse é o tema da nossa live de hoje. Para ver uma trancadinha, qualquer coisa vocês veem. Estamos com um evento na cidade de Guaíba hoje, então pode ser que tenha alguma instabilidade, tá, na internet. Então me perdoem, eu tô fazendo de tudo para ser uma live perfeita, para trazer conteúdo para vocês, que a gente possa interagir bastante aqui. Mas nem tudo depende de mim. Então, se a internet não colaborar, já sabem aí, né? Vento, muito vento nessa cidade, né? Novembro é isso, né? Muito vento. Então vamos lá, gente. A pergunta é um tanto, né, comum, muita gente tem essa dúvida, e a resposta ela parece óbvia, mas ela não é tão óbvia assim. E eu vou explicar para vocês então sobre esse assunto. Primeiro ponto que a gente tem que falar, né, para iniciar essa live, para entender alguns aspectos importantes, é sobre a crononutrição. Cheiro aqui, raios é isso, que troço é esse, né? A crononutrição, ela é uma área da nutrição relativamente nova, tá? Muito jovem ainda dentro da nutrição, mas que ela estuda o nosso relógio biológico. Olha que importante, né? Como o ciclo que a gente conhece por ciclo circadiano do organismo funciona. Então ela começa a entender por que cada horário o organismo age de uma forma diferente. E aí vocês vão entender alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, né, não sei se vocês sabem, mas fiquem sabendo agora que nós, seres humanos, nós somos seres diurnos. O que significa isso, Sheila? Nós comemos de dia, nós trabalhamos de dia para jejuar à noite, ou seja, deixar o estômago vaziozinho lá, e também para descansar à noite. O nosso corpo foi preparado para agir dessa forma, tá? Não estamos falando aqui, eu acho que, né, pode ter pessoas aqui que trabalham de turno, né? Pessoas que tem aí, acabam trabalhando à noite, descansando de dia. Isso é outro fator, tá? É outro fator que eu posso explicar depois. Mas, basicamente, o nosso corpo, ele foi, né, criado, desenvolvido para se adaptar dessa forma. Mas quando eu falo assim, ó, comer de dia, né, e trabalhar de dia, eu estou falando no período claro do dia. Sheila, o que é período claro do dia? Claridade. Escureceu, e vamos combinar que agora, sem horário de verão, né, escurece mais cedo, vamos supor, agora são 7h24 aqui no meu relógio. Normalmente tem escurecido aí entre 6 e 6h30, né? Tem sido o horário de começar a escurecer, né? 6h30 para frente um pouquinho. Esse horário, a gente já está entrando no período escuro. Então quer dizer que eu não posso comer nada. Calma aí, coração, né? O que aconteceu, né, gente? A crononutrição, ela trouxe esse estudo, mas o nosso corpo, ao longo de muitas gerações, né, ele não se adaptou como a gente gostaria que ele se adaptasse.
Nós temos ainda um cérebro primitivo, como a gente fala. Ele ainda se adapta, e nosso organismo também. Ele ainda se adapta lá ao tempo das cavernas, né? Então, o que acontece? Antigamente, nós não tínhamos energia elétrica. Hoje a gente tem. Hoje a gente está aí, ó, estamos aqui graças à energia elétrica, né? Então, o que acontece? Antigamente, vamos falar aí, nem nossas avós, eu acho que as nossas bisavós, tataravós, usavam lampiões, né? Ou quem mora para fora talvez ainda faça isso. Então, assim, ó, escurecia, a pessoa ia dormir, né? E também quando clareava, lá pelas 5 da manhã, eles acordavam. Era assim que funcionava. Então, eles respeitavam muito esse ciclo dia e noite, né? Hoje a gente tem energia elétrica e nós nos estendemos. A gente não dorme mais às 5, 6 horas da tarde, que seria o horário que eu começaria a escurecer. A gente vai dormir 11, meia-noite, e com a vida atribulada que a gente tem, pior ainda. Mais tarde a gente dorme, né? E cada vez mais tarde. Eu vejo assim que cada vez as pessoas dormem mais tarde, tá? E aí o que acontece? Especialmente após as 11 horas da noite, às 23 horas, né? A gente começa um processo de desintoxicação dos nossos órgãos. Então os nossos órgãos começam a desintoxicar ali. Então assim, o fígado, né, os rins, eles estão se preparando para o outro dia. Então eles fazem a limpeza, eles passam aquele filtro de tudo que aconteceu durante o dia, eles vão, né, limpando bem, essa palavra mesmo, o corpo para o outro dia. Se a gente come nesse período, a gente já está prejudicando essa desintoxicação, essa limpeza dos teus órgãos. E aí eu falo para vocês, se vocês estão prejudicando a limpeza dos órgãos, provavelmente vocês também estão prejudicando o emagrecimento de vocês. Porque órgão funcionante, vocês têm uma digestão correta, vocês têm um funcionamento intestinal adequado, né? Vocês têm uma absorção de nutrientes adequada, mas se ele não está desintoxicado, como é que funciona? Então vocês estão conseguindo entender o quanto isso é importante a gente falar de crononutrição antes de responder a pergunta dessa live? Então acompanha aqui comigo, né? E aí novamente eu faço para quem entrou agora, né, essa pergunta. Vocês acham que jantar carboidrato engorda? Respondam aqui para mim, eu quero ver nos comentários, coloque aqui. Vocês acham que comer carboidrato à noite ou jantar carboidrato engorda? Coloquem aqui, enquanto eu tomo a minha kombucha. Quero ver respostas, vamos lá. Ninguém arrisca um palpite aí? Vamos lá, gente. Bom, enfim. Isso, para essa resposta, a gente vai depender de alguns pontos importantíssimos. Primeiro, vamos pensar. O que vocês comeram ao longo do dia? Por exemplo, eu como tudo que eu enxergo na minha frente e de noite eu faço uma saladinha com carne. Vocês acham que isso é uma estratégia boa em termos de saúde, né, em termos de emagrecimento? Tipo, é só uma refeição que vai resolver a vida de vocês, né? Então, assim, o que vocês comeram ao longo do dia? Isso é muito importante. Eu não posso focalizar todo o meu processo de emagrecimento, né? Toda a esperança de emagrecer numa única refeição. Eu já expliquei aqui, né? A Rosana colocou aqui, depende. A Pripísio colocou que engorda. E a Nelise colocou se for cedo. Nenhuma tá errada, né? Nenhuma tá errada. Eu vou comentar agora. Então, assim, depende do que tu comeu ao longo do dia. Se a tua alimentação foi extremamente desregrada. Ou então, de repente, tu comeu muito pouco ao longo do dia, né? E tá com fome, teu organismo tá debilitado, precisa repor energia. Vocês acham que comer um carboidrato em pouca quantidade, ele vai te engordar? E aí tem outra questão também, que é a distribuição de carboidrato da tua alimentação diária, né? O quanto de carboidrato, assim, eu tô concentrando tudo numa única refeição. Podia ser o café da manhã ou podia ser o almoço. O que conta mesmo é essa boa distribuição. Por quê, gente? O nosso cérebro, ele precisa de glicose a todo momento, a todo minuto. A gente precisa fornecer glicose para ele. Ok, né, mas glicose, aí vocês pensam em glicose, vocês pensam em doce, né? Não necessariamente, né? Glicose é o produto de degradação dos carboidratos. Né? Então vocês pensaram lá no carbo, né? A gente tá falando, é o assunto dessa live, inclusive, né? Então vocês pensam no carbo, degradou, virou glicose.
Então, assim, o organismo ele precisa de carboidrato. Eu falei sobre isso num post que eu fiz ontem, tá? Se vocês não leram, depois que acabar essa live, vocês vão lá ler esse post. Se o cérebro precisa de glicose a todo minuto, eu preciso oferecer glicose para ele. Então eu tenho que comer glicose o dia inteiro a todo minuto? Não, porque ele sabe exatamente quando que ele recebe aquela refeição. O processo digestivo ele não acontece em 1 minuto, né? Ele precisa de um tempo hábil para acontecer, passar por todas as fases da digestão e da absorção. Mas o que acontece? Se a gente distribuir melhor, a gente está fazendo o nosso cérebro ser alimentado de forma correta, né? E a gente não vai ter episódios de cansaço, né? De indisposição física. Sabe aquele cansaço que a gente não sabe de onde vem? Às vezes é a nossa alimentação que está desregrada, né? Porque eu estou trabalhando demais. Será que é só o trabalho? Será que é só o cansaço mental das muitas demandas que a gente tem no nosso dia? Ou realmente a tua alimentação não está te proporcionando, né, as calorias necessárias, os carboidratos, a energia necessária para que tu te mantenha bem, né? Então, esse é outro ponto, a distribuição do carboidrato. E um terceiro ponto seria o quê? As atividades que tu executa e qual o horário delas. Por exemplo, né, eu sei que tem gente aqui na live que trabalha à noite muitas vezes. Então, assim, à noite, o teu organismo está funcionando de forma diferente, tá? Tá, mas isso é regra. Infelizmente, seria bom que fosse, né? Mas não é, porque às vezes tu trabalha naquele turno, naquele dia, no outro dia tu já não tá mais naquele turno, tá em outro, né? Então, isso acaba comprometendo de certa forma. Mas o que acontece? Comer carboidrato e sair para trabalhar na janta e sair para trabalhar... Vocês pensam que ali o organismo de vocês vai ter uma queima de energia muito grande. Então aqui não seria problema comer carboidrato, né? Não teria problema nenhum em comer carboidrato, né? Então o que eu digo, né, gente? A Pripi colocou, eu amo pão. Quem não ama, né? Eu também adoro pão. Quem não gosta de pão, né, Pri? Concentrar aí é um ponto importantíssimo. Concentrar o maior consumo de carboidrato na janta, presta atenção. Sabe aquela coisa que eu fiz dietinha linda, comi tudo certinho, tô orgulhosa de mim. Chegou no fim do dia, meu Deus, tô podre, tô cansada, tô desanimada. Chega de dieta. Aí tu vai lá e pede uma pizza e come a pizza inteira sozinha, né? Isso é concentrar, né, o teu carboidrato na janta. Especialmente os carboidratos refinados. Abre parênteses, anota isso, registra. Ainda bem que vai ficar gravada essa live. Quem entrou depois pode assistir desde o início. Então, especialmente se for os carboidratos refinados, tá? As farinhas brancas, como a gente chama, tá? Com certeza, a resposta para a pergunta inicial dessa live é sim. Carboidrato à noite engorda se consumido concentrado na refeição da noite, tá? Comi pouco durante o dia, resolvi comer tudo de noite. Sinto muito, né? O resultado não vai ser legal, tá? Mas como eu disse, especialmente os refinados e tudo concentrado naquele horário. Claro, né, gente? A gente tem que considerar aqui, mais uma vez falando pra vocês, o pico do gasto de energia. O teu pico de gasto de energia. Como eu disse, algumas pessoas trabalham à noite, então isso não seria, então, um problema. Isso tudo, por isso que eu digo assim, nosso organismo ele é muito, muito, muito individualizado. Por isso que tem que ter um acompanhamento de um profissional, porque o que serve pra mim não serve pra ti, né? Então isso é importante. Agora, presta atenção. Distribuir de forma equilibrada esse carboidrato e prestar muita atenção na qualidade do carboidrato que vocês estão comendo, que vocês estão consumindo na janta. A resposta para a pergunta dessa live é não. Carboidrato na janta não engorda nessa situação que eu acabei de dizer. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Como eu disse, eu vou repetir, né? Se eu concentro todo o carboidrato na janta, comi bem, né? Fitness durante o dia, tudo de bom, tudo certinho. À noite me estressei, me incomodei, tô cheia do saco, não aguento mais olhar salada, vou comer tudo que enxergar na frente, vai engordar. Ou então, às vezes, a pessoa assim, preguiça, né? Tá cansada, não quer preparar um alimento, acaba pegando o que é prático. E às vezes o prático cai num arroz com feijão, cacetinho, né? E exageradamente eles podem comprometer. Não tô falando mal do arroz e feijão, pelo amor de Deus, arroz e feijão é vida, tá? Mas a gente tá falando de exagero aqui também, tá bom? Então vamos lá.
E aí, quando a gente fala, então, desse jantar que eu tô falando pra vocês, né, esse consumo de carboidratos refinados, a gente também precisa trazer outra clareza aqui. O que é um jantar de má qualidade? Isso também é importante, né? Eu já dei a resposta aqui, entre aspas, dessa pergunta da live, mas eu quero compartilhar com vocês a questão, assim, o que é um jantar de má qualidade? Quando a gente fala assim, comeu mal, né, concentrou na janta o carboidrato, né? Basicamente, é um jantar com excesso de arroz branco, macarrão, né, principalmente o macarrão ali refinado, os doces, né, quando a gente, mas quem é que come doce na janta? Tem gente que substitui a janta pelo doce, gente. Vocês acham que não? Tem gente que faz isso. Às vezes, não vou jantar, mas eu vou comer lá um sorvetinho, né? Isso é carbo, isso é carboidrato. Né? Então, também é um problema. Outro ponto que caracteriza um jantar de má qualidade: pouco consumo de proteínas e fibras. Então não adianta eu comer pouquinho, prestem atenção. Mas aí eu resolvi comer um pão. Mas o meu pão é integral. O meu pão integral, Sheila, né? Eu sempre como pão integral, tá tudo certo. Ok. Aí tu vai lá, pega o pão integral, uma xícara de café preto. Café não é considerado nenhum grande grupo né, alimentar. Ele não é nem carboidrato, nem proteína, nem gordura, tá? Ele é um líquido com valor calórico mínimo, claro que desde que não tenha açúcar, tô dando um exemplo aqui do café sem açúcar, tá? Acho que seja, né? O café lá, até pode ter açúcar nesse café, do meu exemplo. Melhor que vocês não usem, no meu exemplo, tá? Então, assim, tem o café com açúcar ou sem, tem 2 fatias de pão integral e aí vocês passam na manteiga. Eu não tô falando mal da manteiga, só tô querendo mostrar um exemplo pra vocês, né? Fibra. Tem só, mal e porcamente, a fibra desse pão integral, tá? Proteína. 0. Não tem proteína nessa tua janta, né? Então, assim, o que eu falo aqui? Se tu inserir as proteínas, né? Vou fazer um sanduíche, mas eu vou botar um atum, eu vou botar um frango desfiado. Proteína. Vou fazer um ovinho mexido, botar nesse pão. Proteína. E aí, além disso, eu vou colocar fibra. Da onde que eu vou tirar essa fibra? Eu vou botar uma alface, eu vou botar um tomate, eu vou botar uma cenoura ralada. Isso é fibra. Então, eu tô acrescentando fibra, acrescentando proteína. Por que isso, Sheila? Porque a proteína e a fibra, elas vão colaborar na redução do índice glicêmico desses alimentos. Tá, agora tu me explica o que é esse raio desse índice glicêmico, né? Gente, índice glicêmico nada mais é da quantidade gerada de glicose após a digestão. Quanto maior o teor de glicose gerado após uma refeição ou gerado por um determinado alimento, a gente precisa mais de insulina, e quanto mais insulina eu precisar, explicando rapidamente aqui para vocês, maior acúmulo de gordura, mais dificuldade eu tenho de emagrecer, mais eu tenho predisposição a engordar. Então, escolhendo os alimentos de baixo índice glicêmico, eu estou me beneficiando. Não estou dizendo que vocês não possam comer os de alto índice glicêmico, mas que na maioria das vezes eu consumo os alimentos de baixo índice glicêmico. Mas se esse alimento ele é médio índice glicêmico ou alto, como o exemplo aí que eu estou dando do pão integral, vocês podem aliviar esse índice glicêmico colocando proteína ou colocando fibra, ou melhor, as duas coisas. Então, jantar de má qualidade não tem proteína, não tem fibra, tá? E aí, claro, né, não sou obrigada a falar pra vocês o que pode ser considerado um jantar de má qualidade. As pizzas, os fast foods, os salgadinhos, bolos, biscoitos, os pães brancos, tá? Porque a gente tem que falar aqui também não só das comidas, porque tem muita gente que não janta comida, mas faz lanche. Ó, eu tô lendo alguns comentários aqui, a Olinda, eu fazia, não sei o que a Olinda quis dizer. Até participar do desafio Slim 21, acho que estamos no desafio Slim 19, estamos no desafio Slim 19. Já pulamos, 21 é pro ano que vem, deve sair o 21 se Deus quiser, né? Bom, e o que pode ser então, se eu disse pra vocês o que seria um jantar de má qualidade, o que seria um jantar de qualidade? Deixa eu tomar que a garganta tá secando. Tô tomando minha kombucha, tá, gente? Isso aqui não é suco de gelatina, parece, mas não é. Isso é kombucha. E é muito bom. Dá pra substituir uma champanhe tranquilamente, né? Ó, a Pri colocou, ela não janto. De fato, eu sou obrigada a jantar. Eu acho que as pessoas todas na face da terra
elas precisam fazer uma refeição de sal, como a gente fala, né? Onde tem um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, isso é fundamental. Mas quem não gosta de jantar, ninguém é obrigado. Só que escolher as coisas certas. Porque às vezes, o que eu vejo? No passado se falava muito mal de comer comida, né? Ah, comer arroz com feijão engorda, né? Aí as pessoas pararam de comer e foram pro pão. E aí a gente aumentou, deu um boom. Aumentamos colesterol, aumentamos triglicerídeo. É cada vez maior o índice de pessoas, né, com alterações desses exames. Por quê? Porque colocaram pão. Também não tô falando mal do pão, tá? Vamos entender assim, ó, que o exagero que compromete. Mas o pão, sim, trocaram aquela comidinha boa. Feijão tem fibra, a mistura do arroz com feijão, uma proteína completa. Aí botava uma proteína magrinha, uma saladinha. Pô, que é comida melhor, gente. E as pessoas deixaram de fazer esse tipo de refeição, né? Feijão, então, é uma coisa que eu vejo cada vez menos as pessoas comem. Né? Então, vamos criar o hábito, vamos voltar a criar esse hábito com feijão muito saudável. Então, voltando aqui, falando nisso, né? Jantar de qualidade. O que seria, então, jantar de qualidade? Um jantar com arroz integral, com cereais, né? Como arroz integral. Os tubérculos. O que é isso? O que é tubérculos? Tubérculos são a batata doce, né? O aipim, né? Para quem não é daqui, né? Macaxeira, né? Etc. Até me esqueci do nome aqui do negócio lá de cima. E as leguminosas. Leguminosas nada mais é do que feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Isso tudo são leguminosas que podem fazer parte de um jantar de qualidade. Posso misturar tudo isso na janta? Preferencialmente não. Se vocês puderem inserir um tipo, né? Eu não recomendo. Estamos falando, gente, para tudo. Stop, para tudo. Estamos falando de emagrecimento. A gente não tá falando aqui de uma pessoa que quer manter seu peso, que já chegou no peso que quer, que tá satisfeita com o seu corpo, né? Que aí sim ela não teria problema de misturar 2 carboidratos, como o tradicional aqui, arroz e feijão, né? Mas para quem quer emagrecer, eu recomendaria usar apenas um, né? E escolher os de qualidade. E aí, continuando aqui o jantar de qualidade, né? Como eu disse antes, se o jantar ruim não tinha proteína, esse tem proteína, né? Então as proteínas magras, né? Um peixe, né, assado, grelhado, um franguinho, um peito de frango, uma sobrecoxa assim, a pele de preferência, uma carne magra, né, uma carne de gado magra, enfim. Outro aspecto que eu falei antes, né, saladas e legumes. Por quê? Porque, voltando quem perdeu, depois assiste. Por que saladas, né, legumes e verduras, e por que proteínas na janta? Porque elas vão baixar o índice glicêmico daquele carboidrato que tu tá comendo. Mas independente se tu for comer carboidrato ou não, se essa for tua opção de não comer, ali tu vai estar sendo bem alimentada, porque saladas e legumes, né, verduras e legumes têm uma quantidade enorme de vitaminas e minerais. E aqui abre um parênteses, eu indicaria para vocês os crus, tá? Porque preserva mais essas vitaminas, né, esses sais minerais, e também eles têm um índice glicêmico menor. Então assim, em vez de comer a cenoura cozida, faz a cenourinha ralada. Em vez de comer beterraba cozida, rala a beterraba também, né? Então isso tudo ajuda, colabora. Então vou colocar mais crus. Mas eu gosto muito de refogado. Aí não tem problema. As folhas, elas têm um índice glicêmico muito baixo. Não teria problema de refogá-las. Uma couve refogada, né? Um repolho refogado, um espinafre, né? Não teria problema de colocar isso refogado. Mas as outras coisas, os legumes principalmente, a gente consumir eles crus quando possível, né? Não vamos consumir coisa que não deve ser consumida crua. Então falei, saladas, legumes e as proteínas magras, porque vão baixar o índice glicêmico daquele carboidrato, né? Outra opção são os pães 100% integrais, eu sempre indico, né? Não há pão melhor na vida do que aquele que vocês fazem. Então, quando vocês preparam o pão em casa, ele é muito mais saudável, dura menos, mas a minha dica é assim, vai fazer pão, arregaça as mangas, vai com tudo, né? E congela, guarda parte do pão, assim, depois de assar, coloca nos saquinhos e bota no freezer que vocês vão ter pão aí por bastante tempo, né? Agora, se a família, todo mundo curte, então faz aí e vocês mantêm esse consumo. Claro que os pães integrais, quando a gente faz em casa, eles têm um teor calórico maior. Até porque se vocês forem parar para pensar, lembrar os pães que vocês já fizeram, eles são mais compactos, né? Ao contrário desses pães que a gente compra industrializados, que eles são mais leves, né? Então ali a caloria às vezes, né, acaba ganhando. Mas não é só isso, a gente quer também assim, menos conservante, menos corante, menos aditivos químicos, e o pão caseiro, ele não vai ter isso.
tá? Outra opção, omelete com legumes e verduras, também seria ótimo, né? Crepioca com recheios proteicos e vegetais. Vamos falar da crepioca. Ontem eu fiz um post aqui, quem não viu vai lá ver, que eu tava colocando ali, né, os pingos nos is. Exatamente quanto de carboidrato tem cada alimento, para vocês equilibrar. Expliquei ali que a dieta low carb, ela tem em média 130 gramas de carboidrato ao longo do dia. Gente, 130 gramas de carboidrato, não é 130 gramas de arroz, não é 130 gramas de pão, porque o pão, o arroz, ele não é 100% carboidrato, entendeu? As pessoas confundem muito isso. Não é o peso do alimento, é o quanto de carboidrato tem dentro daquele alimento. E aí eu coloquei ali a quantidade em... Agora eu não vou me lembrar de cabeça, acho que em 3 colheres de sopa de tapioca tem mais carboidrato do que 2 fatias de pão. Então assim, eu não tô falando mal da tapioca, mas a tapioca sozinha ali, sem muita proteína, né? E a crepioca veio para equilibrar isso, porque tu vai ter que fazer ela com ovo e ovo é proteína, né? Ela acaba sendo, ela é viável do ponto de vista não conter glúten, mas ela não é um alimento assim que colabora no emagrecimento, se a gente exagerar. Então assim, tem que controlar a quantidade, tem que segurar sim, né? Não dá pra sair comendo, porque tapioca é saudável, ela é saudável, ela não tem glúten, ela é um alimento que pode fazer parte sim, mas fazer uma tapioca com 4, 5 colheres de sopa, né? Vocês estão exagerando na quantidade de carboidrato dessa refeição. E aí, como eu disse, se vocês colocarem um ovo, vocês estão diminuindo o índice glicêmico dessa tapioca. Se vocês ainda rechearem essa crepioca com um franguinho desfiado, um atum, né, um queijo magro, vocês estão ainda melhorando mais a digestão dessa glicose da tapioca. Ainda dá pra botar uns legumes e umas verduras aí, né? Pica um brócolis cozidinho, coloca ali no meio, vai ser maravilhoso. Outra ideia são os wraps. Vocês conhecem, né? Tem uma marca que a gente conhece bem, assim, eu vou citar a marca, não gosto de citar a marca aqui, né? Mas é aquela famosa Rapidez, né? Que a gente usa também para fazer esses wraps. A gente pode fazer o wrap em casa também, né? A gente pode pegar uma receita e preparar aqueles disquinhos de massa que são bem fininhos. E também, da mesma forma, são carboidratos, né? Mas que a gente pode estar adicionando ali algum recheio bem proteico, né? Fazer uma pastinha ali, misturando, né, algo mais saudável, um queijo cottage, por exemplo, com frango desfiado, fica ótimo. Quem gosta, né, bota uma azeitona picadinha junto, um pepino, vai ficar um sanduíche delicioso aí pra noite, tá? E ainda completa aí com umas folhas de alface americana, da hora, né? Até me deu fome agora. Outra opção também para um jantar de qualidade, vocês poderiam consumir o quê? Uma vitamina feita com iogurte, fruta e aveia, por exemplo, que é super saudável e dá aquela embuchada legal, né? Dá aquela saciada legal aí. Ou então shakes que vocês podem preparar com água ou leite, se vocês tomam leite, né? Coloca uma fruta e coloca aí um scoop de whey protein, né? Que fica super delicioso, né? Bate isso tudo no liquidificador, fica um shake gostoso. Eu particularmente não gosto, porque eu, Sheila Pereira falando, não é a nutricionista que você fala agora, eu preciso de coisas mastigáveis. A mastigação me sacia. Então, tomar um líquido para substituir uma refeição, eu não gosto. Eu não faço, mas indico porque para algumas pessoas serve, né? Então, eu não gosto, não me sinto bem com aquilo ali, né? Não me sinto saciada, embora o whey protein seja bem sacietogênico, tá? Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, né? Não tem certo ou errado. Engorda ou não engorda? Como eu expliquei para vocês no início. Quem perdeu, volta lá que eu não vou repetir. Precisa primeiro avaliar a qualidade desse carboidrato. Isso é fundamental, né? Independente do quanto a qualidade é o principal. E depois, claro, a gente tem que pensar no quanto, na quantidade daquele carboidrato que eu tô comendo. Já que é saudável, como 30 tá ótimo. Não é assim, gente. Esse pensamento você não pode ter. É a cabeça que tem que mudar nessas horas. Já que é saudável, eu posso comer muito. A febre, assim, existem alimentos... Eu digo assim, a moda, ela existe também na alimentação, né? Então, assim, a gente anda naquela moda, né? A tapioca nem tá mais na moda como ela era antes. Vocês lembram? Uns 2 anos, não, uns 4, 5 anos atrás, era muita moda comer tapioca.
E hoje, assim, moda, qual é a moda, né? O que se faz? Tá em alta, né? Comer açaí, as pessoas gostam de comer açaí, né? Então, na própria alimentação a gente encontra comer ovo, né? Fazer ovo mexido, fazer ovo omelete, tá na moda, né? A própria kombucha, né? Tá na moda. Deixa eu tomar mais um pouquinho aqui. Isso aqui é muito bom, gente. Então, são essas coisinhas assim que a gente vai passando pelos modismos, né? Aí chega um ponto que ninguém mais quer, não perdeu a graça, não quer mais fazer aquilo. Mas enfim, é importante a gente saber que mesmo aquilo que pode ser bem saudável, né? Como alguns alimentos aqui que eu citei, que nem eu digo, o açaí, ele é maravilhoso, né? Puro. Açaí bom é puro. Mas é difícil alguém conseguir comer ele puro, né? Porque ele é bem forte. Mas açaí com toda aquela parafernália em cima, como eu digo, né? Aqueles carro alegórico em cima ali. Aí vocês não gostam de açaí, viu? Já vou avisar. Vocês não gostam de açaí. Tira tudo isso, come e depois me conta se tu gosta de açaí. Enfim, sessão, né? Como é que é? Dedo na moleira, né? Sessão dedo na moleira. Continuando aqui, gente. Então, assim, ó, eu particularmente, na minha prática nutricional, na minha prática, no meu atendimento nutricional, no meu acompanhamento individual, eu recomendo o consumo menor de carboidrato à noite, tá? Ou zerar o carboidrato na janta. Eu recomendo. Mas de nada adianta tu fazer isso a partir de agora, se todo o resto do dia não segue uma linha equilibrada. Todo o resto do dia eu como de qualquer jeito, faço qualquer coisa, e aí assim, a esperança agora é zerar o carbo da noite. Não vai funcionar, né? E aí, considerando então, né, esses princípios aí que eu sigo na minha prática, como eu disse pra vocês, para definir a tua conduta daqui pra frente, para tu sair dessa live decidindo se a partir de hoje tu vai deixar o carbo na janta ou não, eu preciso que tu esteja atento a 3 aspectos. 3. Então vamos lá. Primeiro deles, eu acho muito importante de falar, é o terrorismo nutricional. O que é isso, Sheila? O que acontece? A gente precisa perder o medo de alguns alimentos. E o carboidrato, desde que veio a dieta das proteínas do Dr. Atkins há alguns anos, tá? Desde que veio a dieta do Khan, ele tá gerando né, ele tá sendo visto como algo, né, de pânico. As pessoas têm pânico de comer carboidrato. Só que eu já expliquei pra vocês que o teu cérebro ele precisa de glicose a todo momento e o produto a fonte de glicose no corpo é o carboidrato. Então assim, primeiro ponto, vamos perder o medo de comer alimento, né? Não tem, do contrário, o que vai acontecer? A tua relação com a comida ela só vai piorar. Né? Porque a gente sabe que as pessoas que estão acima do peso, elas não estão acima do peso só porque elas comem. Mas, gente, claro que estão, come demais e engorda. Sim, é básico, né? Mas por que come demais? Isso seria assunto para uma live inteira, gente. Por que come demais? Se come demais é porque tem algo acontecendo. O que tá te causando comer demais? É uma ansiedade, é um estresse, é um problema de relacionamento, é um problema no trabalho. Tem que descobrir o que tá te causando, porque assim, a fome tá sendo uma consequência e o peso é mais consequência ainda. Então eu não posso olhar só para isso, né? Olhar para a comida, né? E ter medo dela. Eu preciso entender, né? Então eu digo assim, essa relação com a comida, ela vai se tornar cada vez mais negativa se tu criar este terrorismo, tá? E o peso vai ficar do jeito que tá ou até piorar. Então esse é um ponto fundamental. O segundo ponto, questão de comportamento, né? Que é toda a base do meu processo de emagrecimento que eu trago aqui para vocês. Quem tá fazendo o desafio sabe, né? Que é o comportamento alimentar. Então, gente, tirar o carbo da janta para emagrecer pro verão, tá? E aí depois que tá magrinha, gostosa, né? Botou biquíni, tá se sentindo lá. Depois do lado por março, resolve voltar a comer carboidrato na janta, tá? Resolve retornar os velhos e maus hábitos, repetindo, não tô dizendo que é errado comer carboidrato na janta, só tô dizendo que a pessoa tira para emagrecer pro verão, passou o verão ela volta a comer, porque ela acha que o normal era o que ela comia e não é, né? Então ela retoma os maus hábitos, né? Isso nunca vai te tirar da briga com a balança. Então entenda que comportamento alimentar é isso, eu preciso ir mudando, né? Fazendo escolhas hoje que possam ser mantidas para sempre. Então assim, pra mim,
cabe na minha rotina? Cabe dentro do meu apetite ficar sem um carboidrato? Não, super tranquilo. Tu vai levar isso para sempre ou é provisório? Pense sobre isso. Então eu vejo assim, ó, às vezes, e muita gente desiste de fazer um acompanhamento muitas vezes, desiste de fazer uma alimentação, de seguir uma dieta, um plano alimentar, por causa disso. Porque ela se cansa de comer salada e carne todas as noites. Então, às vezes é melhor tu ter um arrozinho ali, né, preferencialmente integral, uma batatinha doce, né, alguma coisa assim, né, mais light, ou faz um sanduichinho com pão 100% integral, e eu manter isso para sempre, emagrecer numa velocidade mais lenta, mas saber que esse é um hábito que eu posso levar pro resto da vida, do que a gente fazer uma restrição agora e se frustrar no que vem porque engordou tudo de novo. Então pensem sobre isso. E claro, né, o último ponto dos 3 pontos fundamentais que eu queria falar aqui pra vocês, já me encaminhando para o final dessa live, né, que sem acompanhamento, gente, fica muito mais difícil vocês obterem resultados. Eu sei que, dá pra puxar a brasa pra ela, né, não é questão de puxar a brasa pra mim, né, não precisa ser comigo, né, vocês que me seguem, talvez vocês me sigam e tenham já suas próprias nutricionistas, não tem problema, não tem problema. A questão é que, já falei antes no início dessa live, a gente somos seres únicos e de organismos diferentes. Ninguém é igual a ninguém, né? O que funciona pra mim não funciona pra ti. Então daqui a pouco tirar o carboidrato não vai adiantar de nada. Mas para outras pessoas, o simples fato de reduzir o carboidrato da noite, né? Ela já vai notar a diferença na balança. Então, esse apoio, ter o apoio de quem está capacitado para isso e que vai direcionar algo personalizado para que tu possa seguir é fundamental se vocês querem emagrecer e manter esse peso. Porque eu vejo assim, é a febre, né? Tá todo mundo querendo ficar magrinho pro verão, mas ninguém tá se preocupando em manter isso para sempre. Então pensem sobre isso. Preocupem-se em hoje adotar hábitos que vocês possam manter para sempre, né? E que com isso vocês emagreçam, nem que demore. Mas é muito mais fácil de manter dessa forma. Certo, gente? Perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Esse é o assunto que eu gostaria de passar para vocês hoje aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que a princípio não. Então, assim, caso vocês precisem de ajuda para iniciar um processo aí, né? Por favor, me chamem no direct, eu fico à disposição de vocês. Então, só pra gente resumir, né? Não tem certo, não tem errado, a resposta é essa. Eu gosto, né, de equilíbrio, esse é o termo. Mas recomendo sim, né, para aquelas pessoas que querem ter um emagrecimento talvez um pouco mais rápido, é uma estratégia sim, diminuir ou excluir o carbo da janta, desde que esse carbo esteja presente nas outras refeições. Então fica aí, né, a minha opinião a respeito desse assunto, mas cabe a vocês decidirem o que é melhor. Se à tarde a minha vida é corrida, eu não consigo comer direito, talvez seja necessário sim comer um carboidrato na janta. E não é isso que vai te engordar. Né? O que engorda é todo um padrão de alimentação errado ao longo de um dia inteiro, ao longo de uma semana inteira, de um mês inteiro, de um ano inteiro. Isso sim vai comprometer o teu peso, a tua saúde. Certo, gente? Sem mais delongas aqui, quero agradecer a presença de todo mundo que esteve comigo nessa live. Essa live vai ficar gravada, né? E prepare-se aí que tem surpresa para a próxima semana, né? Já que estamos no mês do Black Friday, vai ter Black Friday aqui com os meus produtos digitais para vocês. Certo? Fiquem com Deus, alimentem-se bem, né? Quem quiser aí, quem não jantou ainda, tira a fotinho da janta, uma janta bem bonita, bem saudável. Me marca aí que eu vou adorar ver esses pratos. Um beijo grande, uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.